Olá, tudo bem? Já voltando para a sequência do nosso Band Cidade Rondônia. Estou de volta já com o assunto produção? Vamos lá, bota a vinhetinha para a gente aí, porque o secretário Giovanni Marini já está conosco aqui no estúdio do Band Cidade. Vamos falar aqui sobre limpeza. Tá? Aqui na capital são mais de 500 terrenos abandonados, inclusive já foram notificados. A gente vai falar sobre esse assunto e muitas outras com o secretário da CEMUSB, Giovanni Marini. Muito boa tarde, secretário, bem-vindo. Boa tarde, satisfação estar aqui, poder conversar com a população porto-velhense, explicar o nosso trabalho e a velocidade que está querendo impor a esse processo em Porto Velho. Perfeito. E o secretário ele vem muito bem assessorado. Mostra ali, ó. Esses dois assessores têm que pagar hora extra, hein, secretário? Olha aí. Quem está comigo? Quem está contigo aqui, secretário assessorado? Meus dois filhos, Juliana e Benício. Eu encontrei logo na chegada ali. Falei, oi, tudo bem? Vocês estão com quem? Estou com o Giovanni. Falei, quem é o Giovanni? É o papai. E quem é o papai? É o secretário. Então tá bom. Sejam bem-vindos, tá? Que legal. Secretário, vamos lá. Esse problema de terrenos em completo abandono, porque tem um paralelo que a gente tem que traçar. Ele está abandonado para cuidar, para limpar. Mas se alguém entrar ali, rapidinho aparece o dono, né? Exatamente. É um completo absurdo que a gente vem vendo aí de pessoas que têm essas propriedades e que não têm um pingo de compromisso com o município em que elas vivem, né? Exatamente. Os vazios urbanos são um problema gravíssimo nas cidades, porque os vazios urbanos, eles diminuem a eficiência da cidade. Imagine, você tem um vazio urbano onde está passando eletricidade, infraestrutura, asfalto, está próximo de escola e não tem ninguém morando lá. Então isso é, inclusive, um dos principais aspectos que o Estatuto da Cidade, uma lei federal, trata para a gente tentar combater. Aqui em Porto Velho, infelizmente, nós temos um número enorme de vazios urbanos. Além da ineficiência da infraestrutura, passando por um lugar que não mora ninguém, esses vazios urbanos em Porto Velho acabam contribuindo diretamente para o processo de especulação imobiliária. Então, quanto maior a quantidade de vazios urbanos que você tem maior a possibilidade de invasão de margens de igarapés. Nós temos aqui em Porto Velho esse problema sério. E a invasão também de áreas que são destinadas para equipamentos públicos, como áreas que eram para ser praças, áreas que eram para ser vias públicas, que são ocupadas e aquela quadra fica às vezes com 500, 800 metros de comprimento e não era para ser desse jeito. Então, é um elemento que nós temos que tentar combater com todas as forças. E eu coloco dentro dessa linha de raciocínio, secretário, também dois pontos que nos preocupam demais e problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. A questão de doença sanitária, acúmulo para criadouro de mosquito, dentre animais peçonhentos e outros problemas onde jogam lixos também, isso acaba deixando o ambiente insalubre, pessoas que ocupam esses espaços podem ser contaminadas, cria um problema de saúde. Exatamente. Fortalece também a criminalidade, porque nós sabemos que em ambientes como esses, os criminosos também usam como tocaias, pode-se dizer assim, e afugentam uma sociedade. Então, tem vários problemas que são ocasionados. Quais são as responsabilizações para estas pessoas que estão cometendo, de alguma forma, algum tipo de crime, né? Sim. A gente tem buscado, através do nosso departamento de posturas, né, junto com nossos fiscais, fiscalizar essas áreas, averiguar o que está acontecendo e notificar os proprietários. Essas notificações, se não respondidas, que é a limpeza, o asseio desse espaço, elas se transformam em multas, né? Inclusive, existe tramitando uma proposta do prefeito Léo Moraes para que essas multas se tornem cada vez mais pesadas, chegando até R$50 mil, dependendo do tamanho desses terrenos. A gente entende essa emergência, nós montamos dentro do programa Cidade Limpa uma frente de trabalho, que além da limpeza das vias públicas, do roço, do recolhimento, nós também estamos notificando esses terrenos particulares. Essas notificações, como você muito bem levantou, trazem inúmeros problemas de saúde pública, e não é só no entorno imediato, não é só no lote que está em volta. É um raio que às vezes pode ultrapassar 1 quilômetro de abrangência. O cidadão ele tem sido um braço aliado também nessa fiscalização? Tem sido um Quais são os meios braço que as pessoas podem estar buscando a CEMUSB para que seja aplicado? Porque aqui a gente também não está fazendo a apologia, a repressão, a cobrança de tarifas, de multas. A gente quer o quê? A gente quer uma cidade ordeira. A gente quer uma cidade com condições de sobrevivência. A gente quer uma cidade bonita, limpa. Então, se você tem o terreno, o mínimo que se pode fazer, já que você não vai edificá-lo, não é obrigado a edificar também não, mas é obrigação mantê-lo em condições de saúde pública e segurança também, dentre outros poderes. Exatamente. Então, a gente tem um canal no nosso Instagram, você tem um link lá, que você acessa diretamente
né, o nosso chatbot que vai poder te ajudar nesse processo. Todas as denúncias já são encaminhadas direto para todos os setores dentro da CEMUSB. Esse é o WhatsApp que está na tela, secretário? Exatamente. 98473-2922. Exatamente. 98473. Pedir para você aí de casa anotar esse número. Ele é uma utilidade pública, faz bem para você, faz bem para a cidade, faz bem para o próximo. Porque a gente está falando de ordenar as questões, falando de organizar a casa. Então, você denunciando, é mantido anônimo a pessoa? É mantido anônimo. Para que não crie problemas também com o proprietário do estabelecimento. A multa é de imediato ou há uma espécie de advertência, secretário? O proprietário do terreno ainda tem a oportunidade de cumprir com o seu papel antes de ser penalizado? Exatamente o que você estava falando. O grande objetivo nosso não é sair distribuindo multas, né? O nosso objetivo é que a população ajude. Isso tem acontecido, né? Nós limpamos recentemente o bairro Aponian e algumas moradoras às margens de um igarapé disseram que aquilo nunca tinha sido feito daquela forma, com tanto zelo, com tanto cuidado. A gente, em parceria com a SEMA, secretário Vinícius, secretário Renato, fizemos um plantio naquela área. Então a população falou assim, estamos cuidando. E realmente isso aconteceu, né? Denunciaram uma pessoa que estava jogando lixo nesse mesmo espaço. Recebemos diariamente várias denúncias, identificando placa, identificando as pessoas, filmagens, câmeras de segurança, fotografias, para que a gente possa identificar essas pessoas e falar para elas, olha, Porto Velho é a nossa cidade. É uma cidade que a gente tem que tratar como se fosse o seu quarto, a sua cama. Você tem que cuidar desse espaço, né? Às vezes as pessoas vão para outras cidades aqui no Brasil e falam, poxa, aquela cidade é tão limpa, né? Esse sentimento de pertencimento parte da gente. O planejamento urbano não é uma coisa que é jogada do prefeito para baixo. O planejamento urbano é uma coisa que se pensa do cidadão para cima. Eu cuidando da minha calçada, eu plantando uma árvore adequada, eu zelando pelo meu bairro. A gente tem que lembrar sempre desse pertencimento. O que nós temos feito para fazer com que tenhamos um lugar melhor para se viver. Mostra a imagem novamente aí, Neto. Tem muita gente que costuma apontar o dedo, né, a mão. Olha, o prefeito não faz nada. Foi o prefeito que jogou isso aí, meu amigo? Tá? Isso aí está em uma via pública, já quase entrando para uma área particular. O prefeito jogou isso aí também? Então, gente, olha, sacanagem um negócio desse. Acho que o cidadão, primeiro, ele começa a fazer a parte dele. Exatamente. E não estou tirando aqui a responsabilidade, não. O secretário, na condição de representante da CEMUSB, que é a Secretaria Municipal de Serviços Básicos, é responsável, sim, por fazer a limpeza. Mas o indivíduo precisa fazer a sua parte. Colocar em local adequado para a coleta do lixo, né? Não jogar o lixo nos igarapés, não poluir a cidade. É o mínimo que o cidadão pode fazer. Agora entra a responsabilidade por parte do poder público. É manter em condições também adequadas todas essas áreas. Eu queria que o senhor voltasse outras vezes aqui, secretário, para a gente falar sobre essa força-tarefa que foi implementada desde o início de mandato do prefeito Léo Moraes, que tem buscado meios para assistir o maior número de regiões porque a manutenção não é fácil. A gente sabe, o senhor passou aqui há um mês, daqui a 2 meses o senhor está ainda na metade da cidade e aquela região já precisa novamente. Exatamente. Então, se o cidadão não contribuir de alguma forma, vai ficar secando o gelo. Exatamente. Você vai ficar enxugando o gelo ali. Então, o prefeito Léo Moraes, inclusive, ele cobra da gente essa eficiência com a máquina pública. Então, quando a gente volta no mesmo ponto que nós limpamos, nós estamos onerando a máquina pública de uma maneira que não poderia estar acontecendo, né? Então a gente perde o espaço de limpar uma outra área para limpar uma área que nós já limpamos. Então a gente acaba onerando de uma maneira desnecessária. Perfeito. Está aí o secretário Giovanni Marini, secretário da CEMUSB, falando sobre principalmente esta ação da notificação dos terrenos baldios, os terrenos que têm donos, mas estão abandonados. Secretário, muito obrigado pela vinda. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado, estamos à disposição. Só o telefone novamente para denúncias aí, o Netão, por gentileza. Telefone que você pode contactar denúncias sobre terrenos que estão em condições deploráveis. 984, é isso mesmo, 98473-2922 para denúncias, são anônimas e a primeira notificação é simplesmente uma advertência para o dono, o proprietário do terreno, mantenha ele em condições adequadas. E aí, se não seguir a recomendação, evidentemente que vai ter que ser penalizado, até porque essa penalização é aplicada justamente para ordenar aquele ambiente. Eu acredito que o recurso também pode ser usado para fazer, se o cara não faz, o município faz, só que quem paga é o próprio cidadão. O assunto é aqui na tela da Band.